Um monge descabelado me disse no caminho: eu queria construir uma ruína, embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer alguma coisa ao jeito de tapera, alguma coisa que servisse para abrigar o abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas de um homem debaixo da ponte, mas pode ser também a de um gato no beco ou de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma expressão que tenha entrado para o arcaico, ou mesmo de uma palavra que esteja sem ninguém dentro. O olho do monge estava perto de ser um canto. Continuou: digamos a palavra amor. A palavra amor está quase vazia, não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio pode nascer de um monturo. E o monge se calou, descabelado. Eu achei legal a gente ter parado aqui porque é uma área de drenagem, um fundo de vale, assim, que antigamente era uma vereda, deviam ser áreas de campo que terminavam numa vereda. Aí, de repente, a vereda é partida no meio, com essas rodovias passando incontrolavelmente. É porque o planejamento deles é outro, né? É, então. O que interfere nessa falta de planejamento? O ambiente está completamente alterado. A gente tem mini populações de animais do cerrado que elas não conseguem entrar em contato e vão morrendo aos poucos. Ainda é um refúgio, mas não é um... Para conservação não funciona para nada. É um refúgio de fauna para quem está aqui. Eu sou realmente muito leiga nesse assunto, sabe? E quanto mais eu vou descobrindo, mais eu fico apaixonada, mas não é minha área, vamos dizer assim, né? Aparentemente tem mais uso do cerrado como fitoterapia do que como alimentar. Isso. Então, essa é uma característica ímpar, né, do cerrado. Essa síntese de substâncias para esse tipo de ambiente muito ácido. O cerrado é um conjunto de vegetação muito antigo. Muito antigo. Mas se a gente entender que no continente gondwânico, que era África e América, tudo junto, lá tem savana e aqui tem a nossa savana, a gente pode entender que isso era muito mais antigo. E que com o passar do tempo, essa savana nossa se especializou para o que é o cerrado hoje. As características do fruto, da polinização, por causa desse grande período de tempo. Então isso torna esse mecanismo funcionando mesmo que ocorram variações climáticas muito abruptas, como já ocorreram, né, no Quaternário, que são períodos de glaciação e interglaciação. Muito gelo, muito seco, como já foi aqui, e agora, mais recentemente, muito úmido. Então, por isso que é tão difícil falar em recuperação do cerrado, porque as espécies têm uma dependência de especialidade. Se uma espécie for extinta, aquela que polinizava, toda uma cadeia fica comprometida. Então é por isso que é tão difícil a gente ver, por exemplo, sistemas de polinizadores diferentes, né? Na floresta tem uma flor e ela é visitada por vários insetos, vários outros animais. No cerrado, a chance dela ser polinizada é reduzida em função desse grau de especialidade, né? Uhum. E esse tempo fez também com que a região, a geografia, a parte física também se moldasse. Nós estamos aqui num sistema vereda. Tá, é a todo área horizonte. da bacia, tá vendo? Toda a área que desce água para cá. Então chove 1.500 milímetros aqui. E esses 1.500 milímetros desce tudo aqui, ó. Só que não é um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 1.000, 2.000, 70 mil anos. O mesmo processo. À medida que vai chegando aqui embaixo, a água vai tomando conta. O nível do freático, como o vale é muito raso, o nível da água vai levando os nutrientes. Então, é vermelho no topo, vai ficando rosa.
amarelado, alaranjado, aí até ficar cinza, branco. O solo da vereda é um solo branco. Então o tempo passa deixando marcas, né? Esse tipo de palmeira aí, ela é típica desse ambiente, desse mosaico. Então, ao longo dos 70 anos, o Cerrado também se especializou na geografia. Então, essa é uma das fitofisionomias do Cerrado. A outra é o Cerrado, o próprio Cerrado. Tá vendo lá? Raquítico, tortuoso, plantas com esclerênquima, né? Forte, que é casca, folha grossa, pelo, cera. Então, essa é uma adaptação dessa vegetação a esses ambientes. O Cerrado ele é composto por um mosaico fitofisionômico, né? De espécies savânicas, espécies de vereda e espécies de mata. Você acha que recuperando esse solo não seria possível reflorestar, recuperar o cerrado? A planta do cerrado, ela rapidamente atinge, com 2, 3 meses, um sistema radicular extremamente profundo. Porque toda a relação dessa vegetação está em relação a este nível d'água. Ele vai controlar o tamanho das raízes em toda a região até que elas atinjam este lençol freático. Então você fala assim, não, 3 meses eu vou transportar. Nossa, gente, Ela já agora morre. que eu entendi a complexidade. Ela já morre. Por quê? Com 3 meses ela já tem um sistema radicular de 1 metro, 2 metros de E profundidade. ela não encontra nada de água lá? Não, ela é muito especialista. A gente então, aqui. na sua opinião, o que já foi não tem mais jeito. Assim, o que a gente pode fazer é preservar o que ainda existe. Sim, aumentar as áreas de preservação. Como que é assim o dia a dia de vocês aqui em relação A esse projeto das a esse mudas. projeto das mudas? Bom, a gente chega aqui às 7 da manhã, né? Cada um tem a sua tarefa, né, escalada, o que fica na estufa, o que vem para dentro do viveiro, né? O que vai mudar, muda, ou plantar, ou semear, entendeu? Então, é tudo planejado. E depois que elas estão no saquinho, o que que é feito? Aí depois nós vamos distribuir para as áreas, né? Para Pras fazer áreas. o trabalho. Como que vocês escolhem as áreas? Bom, o projeto ele tem que atender a 18 assentamentos, entendeu? Aí a gente escolhe dessa forma, igual a Luísa falou, a gente monta os grupos e ali eles vão fazer o estudo deles, ver o que eles vão precisar lá. Aí eles chegam aqui e falam, Rose, nós queremos plantar tal tipo de árvore lá. É a sangra d'água que nós vamos pôr lá na nascente, que é a que germina a água, protege, entendeu? Quanto você iria pagar num rocambole desse? Com tanto de variedade. Chama rocambole? Variedade de frutas, de mudas, de árvore. Pois é. Né? Que tem fruta, tem madeira de lei, né? Tem a que vai lá para a mina, preservar a mina. E aí, quanto você me pagaria num rocambole desse? Hein? E você vai ganhar ele. E aí você não vai cuidar, não vai, né? Zelar dele, tem que zelar, né? Então, Isso é uma mini floresta já, só tá faltando ir para terra, nós vamos né? fazer lá no nosso. E aqui o que vocês estão fazendo é muito importante, vocês estão sendo guardiões de espécies que são muito importantes para o cerrado e que elas estão correndo risco de extinção, né? Então é um trabalho muito lindo esse de preservação. E você acha que todo mundo que está aqui consegue assim criar esse vínculo, esse amor assim com essas espécies? Eu creio que sim. Por quê? Porque na verdade eles já plantam, não essa espécie, mas outras. Quando você já está cuidando, zelando, né? Então fica mais fácil eu ir lá e falar para você, ó, vamos, o que você tem uma arinha aí fechada, uma reservinha legal, o que você acha que a gente pode colorir aí dentro, colocar algo diferente? Porque você chegar direto e falar assim, é árvore do cerrado, é isso, o pessoal fica assim, o que é isso, né? Não conhece, então, né? Não conhece, fala, não, vamos dar um colorido aí, gente, ficar bonita essa matinha aqui, entendeu? Ele já anima. Aqui, ó. Gente, o cheirinho dela parece um manjericão, coisa ela assim no dedinho. Nossa, eu quero... Essa é gostosa. Tem araçá aqui? Eu nunca vi mudinho de araçá. Aí o cego, que é madeira. Que você falou que parece o quê? Manjericão. Ah, manjericão. Né? É bom demais.
que você está fazendo aí? Estou fazendo um doce de leite caipira para me poder comercializar na feirinha da universidade de manhã. Se você quiser ir lá também, tá? Ah, eu vou. Tá convidada, viu? Eu vou e eu quero comer todas essas belezuras que você Tem faz um biscoitinho de polvilho também, tem pão. Mas me conta uma coisa, antes de vir para cá você já conhecia a Agrofloresta? Já tinha ouvido falar? Eu não conhecia, não. Não sabia, Como é que foi, assim? Não sabia nem o que era agroecologia, nem o que era SAF, né? Mas, assim, para mim foi maravilhoso, porque quando eu tive conhecimento através dos meninos lá do Guarás, que é lá da universidade, em parceria lá com o CIEPS, eu falei, nossa, parece que assim, a gente está resgatando aquela coisa de infância, que era tudo que o papai fazia, né? De não colocar fogo nas folhas secas, no mato, né? De colocar, fazer aquela forragem de folha, sabe? E não usar agrotóxico nas coisas, né? Então, assim, pra mim foi muito bom. E eu, como se diz agora, assim, eu tô em casa, né? Era tudo que eu queria, porque a gente ficava tentando arrumar uma forma de como produzir sem veneno. Como que você vai plantar couve se a lagarta vem e come tudo? É tão simples, né? Nasce um pezinho de fumo ali, você esmaga ele, joga lá, ou então você planta uma coisa perto que emite um cheiro que ela não vai chegar. Duda, e me conta, além de fazer essas comidas gostosas, o que mais que você faz? A gente tem um grupo de mulheres aqui, porque nós queremos ser mulheres empoderadas, né? Ah, é? Que ótimo! Ter um pouquinho de independência financeira, né? Para não ficar dependendo da aposentadoria do marido, Sim. né? Aí a gente criou um grupo que a gente faz artesanato com cabaça. Que ótimo! Aí tem umas que faz os crochê, faz outros pontos lá, ponto cruz, né? E eu me identifiquei mais com o artesanato em cabaça. E aí legal, gente... você tem alguma coisa aí para mostrar pra gente? Tem, eu mexo doce, você vai lá. Eu tenho um aqui para mostrar. O cerrado mesmo, na seca, tem muita fruta, Tem muita fruta. que amadurece, né? Tem muita sim, os fruta. animais eles têm recurso durante Tem. toda a seca. Tem. Só que, Senão, por exemplo, a gente percebe que na seca, a incidência de animais aqui dentro de casa, ou em torno de casa, aumenta. Porque Não falta tem mais alimento no nada. cerrado. O cerrado foi totalmente estragado. Mas quer um bicho mais arisco do que o viadinho? Uhum. Ele chega ali, ó, de manhãzinha, se eu chegar lá quietinho, ele me vê e não corre, porque ele está ali comendo. Um dia eu plantei feijão e ele comeu meu feijão todinho. Não tive nenhuma briga com ele, porque eu sabia que ele estava com fome. A solidariedade que brota nisso, que se torna a coisa mais importante, não é? Porque muita gente vai para a agroecologia pensando, eu vou lá que é moda, todo mundo está querendo orgânico, vou ganhar dinheiro, vou produzir. Aí, quando você realmente quer na realidade, você fala, não é ganhar dinheiro, não é produzir, é ser solidário, é compartilhar, é conviver. E aí, quando você percebe que o seu mundo em volta modificou... Mas isso é lindo demais, hein? Né? Aí, quando você percebe que esse mundo aqui modificou, que eu olhava para cá, estava tudo capinado, tudo limpinho. Hoje você vê tudo misturado. E aí você vê a vida acontecendo, né? Que tem chuchu, vai lá, levanta um maracujá. pé de... A gente chegava assim, chegava lá, você via um cupim passeando, vou matar esse danado desse cupim que vai estragar minhas plantas. Hoje você vai lá, você levanta um monte de capim, tá uma colônia de cupim lá trabalhando para você de graça. Aí você fala assim, ô, beleza, agora vai ficar bom. Muito bom. Sim, acaba que vocês ganharam uma grande família, né? Uma grande família. Seja das pessoas que vocês estão conhecendo e criando amizade, e depois A dos fauna, bichos, e depois as plantas. A flora. E a casa foi só crescendo. Vai. Aí agora foi descobrindo que a casa não era mais só sua, mas de Uberlândia, e depois foi crescendo para o Brasil e foi para a América. América, e agora... E assim, você vê que, é igual você falou, a gente vai sintonizando, as coisas vão chegando. E assim mesmo, parece que a gente atrai, a partir do momento que você passa a atrair pessoas que compartilham das mesmas ideias. Aquelas pessoas que são contrárias vão sumindo. vão desaparecendo E não faz falta. da multidão.
Por que você está atrás dessas sementes? Da Jacaranda caroba. Uai, porque é uma espécie, quando a gente percebe que há uma demanda no mercado, né, comercial, os laboratórios, então a gente fica atento quanto às sementes e a multiplicação dessas plantas, porque se há uma demanda, isso vai tudo para o cerrado. E então a gente coleta essas sementes justamente para fazer multiplicação e distribuir para outros grupos que trabalham com isso, né, com plantas medicinais também. Para diminuir um pouco o impacto do extrativismo. É, porque desregulado. ainda continua o extrativismo. E essa reserva, um dos grandes motivos, né, da existência dela, da doação dessa terra para ser uma unidade de conservação, foi justamente para manter essa matéria-prima para o laboratório. Porque a gente estava indo buscar plantas cada dia mais longe e sendo mais um depredador também, né? Então, ao passo que a gente começou a plantar, utilizar, então isso aí é um manejo sustentável, né? Que a gente planta, a gente colhe, a gente multiplica, dissemina. Penso que a reserva, ela consegue fazer esse elo de ligação entre o popular e o científico. É gerar matéria-prima para as pesquisas e ter um local onde que pode se fazer um monitoramento, né, de perto, né? E assim acelerar, né, os estudos. O Japão, por exemplo, desenvolveu 2 produtos como reconstituinte celular à base de catuaba. E você acha que tem catuaba no Japão? Pois é, a gente está muito atrasado, nossa. Não é? Então. É a matéria-prima, né? E tem algumas outras espécies assim que estão nessa situação de risco que vocês... Ai, vento, semente. Todas, né, do cerrado, porque o problema é que o cerrado está acabando, né? A cada dia que a gente vai, você dá falta de um pedaço dele, né? Então tá ficando só os fragmentos de cerrado. Tem pesquisador que fala que 30 anos não vai ter mais nada. Exatamente. Eu acho que não demora 30 anos, não. Imagina isso. Um ecossistema Eu penso inteiro. que é porque é em cadeia, né? Em cascata, né? Uma planta depende da outra, depende daqueles animais, daqueles insetos, daqueles pássaros. A gente precisa de sempre estar socorrendo essas espécies, observando o máximo que a gente puder, justamente para entender como é que é o funcionamento dela. Aqui, ó. Mas precisa de uma canoa para passar aqui agora. Como é que o senhor aprendeu a fazer esse doce, seu Igor? Foi minha mãe que me ensinou. Sua mãe? Minha mãe. Você era pequeno, não? Eu era pequeno ainda, ixi. Eu tinha uns 12 anos quando eu aprendi a fazer esse doce. Você que ralava? Nós tudo ralava. Nós tinha um ralo grande, né? E uma gamela grande assim de madeira, ó. E nós punha ela num banco daquele lá, sentava um de um lado, do outro do outro e ralava dos 2 lados. Exponha, eu tava daqui, eu ralava dessa parte. O outro tava de lá, ralava na parte de lá. Era assim, ó. Um de lá e outro de cá. Ralar milho para fazer pamonha, fazer mingau, era de 2. Acaba que virava brincadeira. Acabava sendo brincadeira para nós. Quer trocar já? E outra, né? Você E a pode vontade tentar doida. ralar de casa, né? E a vontade que a gente já tava de comer o doce ou comer a pamonha, né? Ficava... Opa, vamos despejar aqui porque tá queimando o tacho.
Vamos aproveitar bem, porque deu trabalho. Gente, a fumaça tá boa. Vocês me levou, depois até meu nome aí, ó, pra você ver. Eu? Toma, minha filha. Mexe aí. Menos eu descanso. Olha pra você ver que boniteza. Espia ali pra você ver. Né? E como é que você sabe disso? E eu sei, uai, porque eu estou observando. Acredita isso? Acredito. É. Olha aqui pra ver que coisa. Carregadinho de fruta. Canela de véia. Ó, ó a fruta dele pra você ver como é que é, ó. Deixa eu comer uma. Isso aqui já teve dia de eu passar o dia com isso aqui, ó. E não faz mal, é remédio. A folha dela, ó, você cozinha e banha. É bom pros ossos. Bebe um golinho. Santo remédio. Olha pra você ver como é que tem frutinha pra comer. Espia aqui, menino, ó. É. Qual o bobo que fala que passa fome num lugar desse, hein? Eu te pergunto, hein? Passa fome? Tem jeito não. Tem jeito de passar fome não, viu? Vem cá, menina. Deixa eu te mostrar aqui. Passa a mão, tanto que é macia aí nessa costa dela. É veludado, né? É veludado. As dos dois lados. Parece Dos dois lados. Como é que É chama? quaresmeira essa aqui também, ó. Ah, mas a quaresmeira dá alergia Não, na gente. não, né? essa aqui não. Isso aqui, menina, ó. Isso aqui, ó, você tá no meio do mato, você não tem papel higiênico, você faz papel higiênico dela, viu? Desse lado. Certo? E não faz mal nenhum. Eu posso falar porque eu do mato. Chama vinhático, congonha. Você pode fazer o chá dela para tomar pros rins, refresco pros rins da gente. Chama congonha, outro trata de vinhático, mas é congonha. Ela é bem típica de cerrado. Tá vendo? A folha dura, ó. Tem a cortiça É cerrado, no tronco. é cerrado mesmo e serra mesmo, serrota de pedra daquele jeito lá, ó. Como aqui a terra é arenosa, tubura areia, tá vendo? Ó? Ela saiu aí, ó. Aí, ó. A florzinha A flor dela é muito pimenta de delicada. macaco. Olha o tamanho daquela, é a mesma, Olha lá, né? é a mesma, olha lá pra você ver o vinhático, tá vendo? Ó? Vinhático. Era pasto, agora virou esse mato desse jeito aqui, ó. Então, mas é Não, isso e que é bonito. legal, o cerrado ele é resistente, né? Essa Ele volta essa mesmo. propriedade aqui, ó, ela é quase todinha formada desse jeito que você tá vendo, essa propriedade. Isso aqui tudo era campo, ó, não tinha mato não, tipo nenhum. Quanto tempo demorou para... Ah, tem, o que você quer ver? Uns 40 anos. Ó, pra ver uma coisa, o trem tá chique. Chique no último mesmo. Pode ir você na frente, menina. Um jeitinho aí que nós vamos. A gente aqui de caçador-coletor, né? E meio que a gente fez uma predação, assim, na árvore. A gente arrancou um pedaço. Não faz sentido cortar uma árvore para fazer um doce, porque é mais fácil. A gente corta um pedaço, vai dar mais doce mais suficiente e ano que vem, daqui a 3 anos, a gente pega mais. Deixando as condições ideais para ela voltar. Mas de algum modo, não sei como, a gente perdeu esse raciocínio lógico de guardar para as próximas gerações, guardar para o futuro.